Bom dia, tudo bem? Bom, meu nome é Thaís e hoje eu vou falar um pouquinho então sobre como a gente pode definir prioridades. Né? Acho que todo mundo tem essa demanda no dia a dia, porque afinal a gente vai atendendo demandas o tempo inteiro, vai só apagando incêndio, e como que no meio dessa situação caótica a gente consegue tomar decisões? Como a gente consegue saber então o que a gente deve deixar de lado, para o que a gente deve falar não e para o que a gente deve falar sim? Desculpa, gente. Olha só, né? Pronto. Tudo bem. Bom, vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Thaís Godinho, então. Eu sou especialista em organização, produtividade e gestão do tempo. Eu tenho um blog chamado Vida Organizada, onde eu posto diariamente dicas para inspirar as pessoas mesmo a se organizarem. O blog ele tem uma média de 10 posts por semana, então tem bastante dicas, tá? Quem tiver interesse, dicas práticas, conceitos, reflexões sobre o nosso dia a dia mesmo. Como a Júnia bem pontuou, é uma mulher falando sobre o dia a dia de uma mulher ocupada, né? É muito diferente, realmente. Quando eu estou lendo recentemente um livro de gestão do tempo para mulheres que foi escrito por um homem, e eu fico falando assim, tadinho. Percepções, né, que eles têm da gente. Mas eu também tenho um livro, lancei recentemente, chama Vida Organizada, que traz um pouquinho dos conceitos que eu falo no blog. E é isso, eu montei esse blog há 8 anos, porque a organização sempre foi o meu assunto preferido, apesar de eu não ser fanática por organização, porque tem esse mito, né? Eu não vou ser organizada, porque eu acho que quem é fanático por organização perde muito tempo embaralhando pastinha. Eu não gosto de etiquetar coisas, eu não sou assim. A gente tem esse mito de que ser organizado a gente tem que ser perfeito. E não é a verdade. Eu não sou perfeitamente organizada, eu sou suficientemente organizada. Eu também tenho aqueles meus momentos que eu falo, não. O que é prioridade para mim agora é deitar com as pernas para cima no sofá. Muitas vezes a gente tem que fazer algumas escolhas desse tipo. E o que acontece? Antes era muito fácil a gente fazer escolhas no nosso dia a dia. Porque antes a gente chegava do trabalho, em casa, 7 horas, né? Não tinha tanto trânsito. A gente chegava às 7 horas e a gente tinha que escolher entre lavar a roupa ou assistir a novela. Era isso que a gente tinha que escolher lá atrás. Hoje em dia, a gente tem que escolher entre fazer um jantar de negócios e ficar com o filho, porque está doente. Essas são as escolhas que a gente tem que fazer. E aí, o que é mais importante? Como que a gente define o que é prioridade nesse caso? Quando tudo é prioridade, o que é prioridade? Né? Então, a gente tem que tomar algumas decisões no dia a dia. A Júnia falou super bem de várias delas. Por exemplo, a gente tem que aprender a delegar mais. Isso a gente tem que fazer. Ninguém é super-heroína aqui, apesar de a gente tentar ser o tempo todo. Mas aí eu queria falar um pouquinho sobre a questão de ter tempo. A gente fala, eu coloquei entre aspas, porque todo mundo tem o mesmo tempo. A gente tem 24 horas todos os dias, todas as pessoas têm essas 24 horas, todos nós temos 168 horas por semana. Porque algumas pessoas conseguem fazer tudo o que precisa ser feito dentro, né, da sua capacidade, e outras pessoas não conseguem dar conta do básico. Então, a primeira coisa que eu gostaria de sugerir a vocês é que vocês não falem mais que vocês não têm tempo. Porque a gente fala como se fosse bom dia, boa tarde, boa noite. Não tenho tempo para isso. A gente vai falando, né? Quando, na verdade, o que a gente está querendo dizer é não tive como priorizar isso agora. Tá? Só que demanda muito mais responsabilidade da nossa parte a gente falar que a gente não conseguiu priorizar. Como que a gente vai virar para um cliente e vai falar, não tenho tempo para me reunir com você essa semana, não priorizei você essa semana? É diferente, né? Complicado. Então, por que a gente continua mentindo para a gente mesma, falando que a gente não tem tempo? Na verdade, a gente tem que aprender a definir essas prioridades para a gente conseguir organizar o que a gente precisa fazer. Tá? Então, eu vou dar algumas dicas para vocês terem parâmetros para tomarem essas decisões. Porque ser organizado é apenas saber definir prioridades. Não é ficar etiquetando as pastinhas, ficar organizando os seus papéis. Claro que tudo isso faz parte, mas dentro do necessário e não dentro do ideal, tá bom? Então, ser organizado é definir prioridades, porque é isso que vai delinear todo o resto. Seja a sua agenda, sejam as tarefas que você tem que resolver, as contas que você precisa pagar da sua empresa, o seu dia a dia, o que você precisa administrar e gerenciar, tá bom? Então, o que acontece hoje? A gente trabalha em cima disso aqui, né? A gente trabalha em cima do loudest e do latest, que é quem grita mais alto e o que é mais urgente.
É isso que a gente faz hoje. Pode ter toda a teoria maravilhosa sobre organização, que no final das contas, se a gente não priorizar isso, o que a gente vai fazer? A gente vai atender aquele cliente que grita mais alto com a gente, ou então aquilo que for a demanda mais urgente do dia. A gente acaba entrando nesse ciclo e não sai dele. Uma reflexão que eu sempre costumo recomendar às pessoas é que se perguntem ao longo do dia se elas estão sendo ocupadas ou produtivas. Porque às vezes a gente vai trabalhando. Chega no final do dia com aquele sentimento de, puxa, trabalhei pra caramba hoje, mas eu tenho a impressão que eu não fiz nada do que era importante, né? Então, às vezes é isso. Às vezes a gente só está se mantendo ocupado, né? Acertando demandas, e a gente perde a noção mesmo dos nossos projetos importantes. O que acontece hoje? A gente tem um outro mito que é o seguinte: a gente quer equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Né? A gente não fala isso? É bonito, né? A gente fala, eu queria tanto ter uma vida mais equilibrada, equilibrar o meu lado pessoal, a minha vida profissional. Hoje eu me dedico tanto ao trabalho. E o que acontece? Se fosse só isso, eu acho que seria fácil. O problema é que a gente tem o trabalho, ele está aqui. Só que a gente tem todo o resto aqui, né? O nosso lado pessoal engloba outras coisas, não é só pessoal e profissional. A gente tem essa ilusão de que é 50-50%. Não é, né? Tem aqui um pequeno exemplo do nosso dia. Então, se a gente... Vamos supor que nós dormimos 8 horas por noite, né? Dormimos 8 horas todos os dias. Também trabalhamos somente 9 horas, certo? Então, estamos supondo. Se isso aqui for verdade, significa que a gente tem 7 horas para o restante. Dessas 7 horas, a gente tem que tirar aí um período de deslocamento que a gente tem ao longo do dia, né, para ir até o trabalho, para voltar, para almoçar, fazer alguma reunião à tarde. Vamos colocar em São Paulo 2 horas por dia de deslocamento? Estou sendo otimista? É bem mais do que isso, né? Com o Waze. Com o Waze. Olha só, se a gente colocar 3 horas de deslocamento ao longo do dia, porque não é só o trabalho, a gente vai, busca o filho na escola, tem outras coisas acontecendo. Então, a gente tem 4 horas que restam do nosso dia para isso aqui, ó. Então, por que a gente não consegue equilibrar mesmo a vida pessoal e a vida profissional? Porque não é só isso, não é só pessoal e profissional, né? A gente tem, então, teoricamente, 9 horas dedicadas ao trabalho e já não consegue dar conta de tudo, porque é muita coisa para fazer o tempo todo. Se deixar, a gente nem sai dali, fica trabalhando. E sobram aqui as 4 horas para a gente dedicar à família, à nossa casa, à nossa vida social, aos estudos, né, um idioma, uma pós-graduação, um MBA que a gente queira fazer, à nossa saúde, exercício físico, né? E a nossa espiritualidade, se a gente gosta de ir à igreja, gosta de ir ao centro budista fazer aula de meditação. Então, a gente tem tudo isso aqui que a gente investe nosso tempo em 4 horas por dia. Por que não dá tempo? Questão de logística, né? Não dá tempo. Por isso que é fundamental que a gente aprenda a priorizar. Senão, a gente não vai conseguir fazer as coisas. Essa é a verdade. Tá? Então, como que a gente vai aprender a priorizar? A gente vai falar em valores e em objetivos. Para cada uma dessas áreas de responsabilidade, nós temos os nossos valores. Nós, mulheres, exercemos diversos papéis, né? Isso já é conhecimento de nós, né? Não é nenhuma novidade. Mas, para cada um desses papéis, será que a gente já parou para refletir sobre quais são os nossos valores? Porque qual é o meu principal valor com relação à minha família? Quero promover estabilidade financeira para minha família, quero ser uma boa mãe, quero ser uma boa esposa, quero uma boa companheira, quero ajudar meus pais idosos. A gente tem alguns valores, só que a gente reflete sobre eles. Algumas vezes, durante o dia, quando a mãe que está doente liga e fala: que saudade, você faz 1 mês que você não vem aqui, daí você pensa: puxa, eu queria passar mais tempo com a minha mãe, mas eu não consigo. Isso é um valor que a gente tem que refletir. Porque se a gente não reflete sobre esses valores, eles vão passando, a vida vai passando. Então, a gente tem que refletir sobre os valores que a gente quer, que a gente tem sobre cada uma dessas áreas de responsabilidade da nossa vida. Então, a gente refletindo sobre a nossa família, o que a gente quer ter em casa. De repente, você quer ter mais tempo para cuidar da sua casa? Às vezes não, você não quer nem saber de casa. Você quer ter alguém lá trabalhando para fazer as coisas para você. São valores que vão delinear, vão nortear as suas decisões dali para frente. Então, é fundamental que a gente pense nesses valores. Agora, esses valores eles vão se transformar em objetivos. A ideia é essa, basicamente. Tá bom?
Então, aqui vamos falar de valores. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Né? Quando a gente pensa o que para mim é mais importante com relação à minha família, o que para mim é mais importante com relação ao meu trabalho, que legado eu quero deixar, o que é mais importante com relação à minha casa, à minha vida social, à minha saúde. Quando a gente pensa nesses valores, a gente consegue fazer a seguinte associação. Eu tenho como valor ser uma boa mãe. O que significaria ser uma boa mãe para mim? Aí, passar mais tempo de qualidade com o meu filho, deixar de trabalhar após as 19 horas, não trabalhar aos finais de semana. A gente vai começando a ter umas metas, né? A gente vai definindo objetivos. Então, primeiro, a gente tem que definir o que a gente quer ser em cada uma das nossas áreas de responsabilidade. Isso já vai ser um norte que a gente vai ter. E de cada um desses valores, a gente tem que pensar em objetivos. Como a gente vai chegar nesse valor? Em que momento da minha vida que eu vou parar e analisar, não, agora eu cheguei lá, cheguei onde eu queria com relação a essa área de responsabilidade, como eu estou me sentindo bem, missão cumprida, o que eu preciso fazer para chegar lá? Né? A gente tem que ter metas mensuráveis. Então, eu vou dar um exemplo muito prático aqui. Suponhamos que você tenha como um valor da sua vida promover estabilidade financeira para a sua família. Isso é um valor, ok? Como que você vai chegar lá? Eu acho que eu acredito que eu vá promover estabilidade financeira para minha família, deixando 3 apartamentos de herança para os meus filhos. Opa, já é diferente, já é uma coisa mais palpável do que falar que eu quero promover estabilidade, porque fica uma coisa vaga. Então, se eu já sei que eu acho que se eu deixar 3 apartamentos de herança para minha família, eu estou promovendo uma estabilidade financeira para eles. Então, já começo a delinear isso mais ainda, destrinchar ainda mais. Então, para eu ter 3 apartamentos, o que eu vou fazer? Eu preciso primeiro comprar um apartamento e assim vai. A gente vai destrinchando esses objetivos até chegar no que a gente está fazendo hoje. Então, nesse exemplo mesmo, quero deixar 3 apartamentos. Eu quero, daqui a médio prazo, daqui a 3 a 5 anos, ter dinheiro para dar entrada ou comprar um apartamento à vista na planta. Um exemplo, tá bom? Ok, daqui a 3 anos eu quero fazer isso. É uma coisa de médio prazo. O que eu tenho que fazer primeiro, então? Juntar esse dinheiro da entrada ou juntar o dinheiro para comprar o apartamento. Isso vai trazer um projeto para hoje em dia. Então, eu preciso abrir uma caderneta de poupança, pesquisar sobre investimentos, e assim vai. Até chegar no ponto que a sua próxima ação vai ser pesquisar na internet as taxas de investimento do CDB, da poupança, para ver qual compensa mais para mim. Ou seja, o que eu estou fazendo hoje, em termos de tarefas, que são as coisas mais mundanas que a gente tem, o que eu estou fazendo hoje vai se refletir lá no futuro para o que eu quero para a minha vida naquela área de atividade, de responsabilidade. Então, o que a gente está buscando aqui? Coerência. Quando a gente vai só executando tarefas uma atrás da outra no dia a dia, a gente está refletindo sobre esses pontos? A gente não reflete, a gente não tem tempo de fazer isso. Então, às vezes, quando a gente reflete sobre esses valores, a gente consegue pensar em que objetivos a gente quer ter na vida com relação a eles, para que isso norteie as nossas ações hoje. Então, no dia a gente não vai conseguir pensar, porque a gente trabalha lá no loudest e no latest. A gente não consegue analisar. Mas se a gente conseguir fazer essa reflexão sobre os valores dos nossos objetivos, a gente consegue pensar, opa, isso aqui que eu estou fazendo não contribui em nada para o que eu quero ser lá na frente. Não contribui em nada com os meus objetivos. Ou então, sim, nossa, isso aqui é uma coisa chata, teoricamente, de ser feita, mas contribui lá na frente para algo que eu quero atingir. E a gente tem isso, vira um parâmetro para a gente falar não. Então, mudanças profissionais, cursos que a gente investe tempo para fazer. A gente não tem como hoje fazer somente escolher. Hoje a gente pode fazer qualquer coisa. A gente pode escolher qualquer curso para fazer, a gente pode mudar a nossa direção profissional. A gente, como empreendedoras, nós sabemos que nós temos o poder de fazer acontecer. Então, a gente pode virar a curva e ir para outro lugar se a gente quiser. Mas a gente vai fazer? Não. O que tem lá dentro da gente que fala, não, é por esse lado que eu vou. A gente tem que ter esse parâmetro para todas as nossas coisas. Para que, no final, quando a gente chegar aqui, nos nossos projetos e nas nossas tarefas, a gente possa colocar um compromisso na nossa agenda com a consciência tranquila.
A gente está com a mente tranquila de que a gente colocou um compromisso aqui que realmente condiz com o que eu quero ser. Eu não estou agendando algum compromisso que não tem sentido para mim. Eu tenho parâmetro para negar uma reunião. Acabou o tempo. Mas, assim, tudo se resume realmente em encontrar um porquê, tá bom? Encontrar o motivo que faz você fazer a tarefa mais mundana do seu dia a dia, dar um telefonema, agendar uma reunião, é refletir sobre esses valores e transformá-los em objetivos, para que esses objetivos norteiem os projetos que a gente tem no dia a dia, as nossas tarefas. Tá bom? Foi bem rapidinho, foi só um bate-papo para a gente pensar mesmo, encontrar significado no que a gente está fazendo no nosso dia a dia e não ficar só executando tarefas sem nenhum parâmetro. Tá bom? Aqui são os meus contatos. O meu blog é o vidaorganizada.com. Quem quiser me mandar mensagem no Twitter, @Thaís. E é isso. Muito obrigada.